Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua refletindo sobre a gestação no ambiente de trabalho, falando mais especificamente sobre a gestante e os exames ocupacionais. Eu começo com a seguinte pergunta, com a seguinte provocação: teste de gravidez no exame admissional é proibido? Muitos dirão até de forma impetuosa que sim, é proibido, não se pode fazer em hipótese alguma. Calma, não é bem isso que a legislação diz. Vamos ler o que diz a Lei 9.029 de 1995, artigo 2, inciso 1. Constituem crime a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Essa lei, ela fala do teste de gravidez como mecanismo discriminatório. E usar o teste de gravidez com este viés, isso sim é um crime. Na mesma linha, vem a CLT no artigo 373-A, inciso 2. É vedado recusar emprego, promoção, motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. A CLT nos deu uma excelente dica na parte final deste texto, que eu até grifei, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Ou seja, não se pode mesmo usar o teste de gravidez de forma discriminatória. Agora, se o teste de gravidez for importante, decisivo para qualificar esta gestante como apta ou inapta ao trabalho, se a gestação for incompatível com aquela atividade, não há discriminação na sua solicitação. Vou dar um exemplo. Exame admissional para uma técnica de raio-x. É proibido pedir o teste de gravidez para ela? Antes de responder, eu concluo o raciocínio. Vejamos. Se o teste de gravidez para ela der positivo, ela não pode trabalhar num ambiente com radiações ionizantes. Não é uma questão de discriminação, é uma questão de proteção para ela, para a própria gestação, para o bebê. Não pode. Há mais riscos do que benefícios nisso. Portanto, nesse caso, a solicitação do teste de gravidez não se constitui uma medida discriminatória. Ao contrário, se constitui uma medida protetiva. Portanto, nesse caso, é possível sim fazer a solicitação. Agora imaginemos uma auxiliar de escritório candidata a esta função no exame admissional. Qual o sentido de pedir o teste de gravidez para ela? Absolutamente nenhum, senão o sentido discriminatório. Por quê? Porque se ela tiver gestante ou não, isso não a impede de trabalhar como auxiliar de escritório, desde que as condições clínicas dela estejam satisfatórias. Ok? Então, resumindo, o que não pode é discriminar. Proteger pode. Marcos, mas e essa história de não poder trabalhar com radiações ionizantes? Gente, isso é corroborado pela NR32, lá no artigo 32.4.4. Vamos ler. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Uma outra pergunta também intrigante e sobre esse mesmo tema é teste de gravidez no exame demissional, porque a gente falou do admissional. É proibido? Bom, a pergunta então, agora nós já sabemos responder. A primeira pergunta é discriminatório solicitar o teste de gravidez no exame demissional? Minha impressão é que não. O que se busca aqui é dar segurança jurídica para a rescisão contratual, preservando os interesses da empresa e da própria gestante. A gestante, pois se souber que está grávida, obviamente que isso vai lhe dar muitos direitos. E a própria empresa tem interesse em saber disso, pois sabendo que a sua empregada está gestante, muitas vezes até repensa essa política de prosseguir
com a dispensa, com a demissão, podendo considerar a possibilidade de mantê-la em sua atividade durante todo o período de estabilidade. Marcos, mas aí já não é um caso de opção da empresa, você pode me dizer. Aí ela é obrigada a manter a gestante lá. Senhores, não é bem assim. Vou para um caso concreto que acaba traduzindo uma situação que eu diria que é infelizmente comum. Vejamos, trabalhadora gestante de 5 meses, auxiliar administrativa, é dispensada, é demitida sem justa causa do emprego. No exame demissional, chega sem queixas físicas e relata estar realizando os exames pré-natais normalmente. O médico do trabalho deve considerá-la apta ou inapta. Senhores, primeiro ponto, nessas condições, ela tem direito da estabilidade? Sim, ela tem esse direito. Mas isso significa que ela vai cumprir esse período de estabilidade trabalhando? Não. Infelizmente, acontece de haver choques mesmo, dificuldades de relacionamento, quebra de confiança, enfim, existem várias situações que podem ensejar a dispensa da trabalhadora gestante. E às vezes, mesmo sabendo e tendo consciência do período de estabilidade, o empregador computa esse tempo no acerto que vai fazer com essa gestante e acaba rompendo esse contrato de trabalho. Isso, infelizmente, acontece, é possível. A pergunta que eu fiz é a seguinte: o médico do trabalho deve considerá-la apta ou inapta? Senhores, resposta simples. Médico não avalia questões de direito, médico avalia questões clínicas. Toda vez que houver dúvidas no exame demissional de gestante, a pergunta deve ser feita como se ele fosse um exame admissional. Imagine uma gestante, 5 meses, candidata à função de auxiliar administrativo, chegando com pré-natal normal, sem nenhuma queixa clínica. Ela estaria apta para a função de auxiliar administrativo no exame admissional? Sim. Quem está apto no exame admissional também está apto no exame demissional. Pensar diferente disso é também pensar com 2 pesos e 2 medidas, ou seja, pensar de forma discriminatória. Ok? Essa é a minha opinião sobre esse tema e, é claro, a gente não fecha esse assunto aqui e a minha opinião também não deve ser considerada como a verdade absoluta. O motivo desses vídeos é que a gente possa refletir juntos a respeito desses temas, ok? Até a próxima, muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.